Um mundo perdido no tempo, criaturas misteriosas que não existem mais, pessoas que viviam por centenas de anos, postos gigantes que andavam sobre a Terra e uma civilização que pode ter alcançado um nível de desenvolvimento surpreendente. Mas ao mesmo tempo em que o ser humano prosperava, algo obscuro começou a tomar conta dessa era. Um período que terminou de forma catastrófica, mudando para sempre o curso da história. Estamos falando da era antediluviana, o mundo antes do grande dilúvio. A Bíblia registra essa época nos primeiros capítulos de Gênesis, descrevendo uma humanidade que se afastou completamente de Deus. Mas como era esse mundo? O que aconteceu com a civilização pré-diluviana? O que as pessoas faziam e como elas viviam? E será que existe evidência de que esse período realmente existiu? É exatamente sobre isso que falaremos a partir de agora. A palavra antediluviana significa literalmente antes do dilúvio e se refere ao período da humanidade que existiu antes da grande inundação narrada na Bíblia. Esse tempo foi marcado por uma sociedade muito diferente da que conhecemos hoje. Segundo o relato bíblico, os seres humanos viviam por séculos. Adão teria vivido 930 anos, enquanto Matusalém alcançou incríveis 969 anos. Isso levanta diversas questões: como era possível uma vida tão longa? A genética da época era diferente? O ambiente era mais propício à longevidade? Algumas teorias sugerem que o mundo pré-diluviano possuía um clima e uma atmosfera que favorecia a vida mais longa. Além disso, como tantos anos de experiência, as pessoas poderiam ter acumulado conhecimentos muito avançados. E é aí que começamos a nos perguntar: será que essa civilização desenvolveu tecnologia que foram completamente apagadas da história? Se considerarmos que as pessoas viviam séculos, a quantidade de conhecimentos e habilidade que poderia adquirir era imensa. Imagine um cientista ou um inventor tendo centenas de anos para aperfeiçoar suas descobertas. Isso poderia ter levado a um avanço surpreendente. A Bíblia menciona que já no início da humanidade, as pessoas começaram a desenvolver ferramentas de metal, a construir cidade e explorar música e arte. Caim, por exemplo, fundou uma cidade chamada Enoque, e seus descendentes se tornaram mestres na metalúrgica e na música. Será que essa civilização pré-diluviana poderia ter desenvolvido técnica que hoje é considerada avançada? Alguns estudiosos acreditam que sim. Existe teoria que sugere que conhecimentos sobre astronomia, engenharia e até mesmo medicina poderia ter existido muito antes do dilúvio. Mas havia algo ainda mais enigmático nessa época: os gigantes. Os gigantes mencionados na Bíblia sempre despertaram curiosidade. O livro de Gênesis, capítulo 6, do versículo 4, fala sobre os Nefilins, que supostamente habitaram a terra naqueles dias. Mas o que eram eles? Algumas interpretações sugerem que eram híbridos descendentes da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Isso levanta inúmeras teorias sobre a existência de uma raça diferente habitando o planeta na época antediluviana. Em diversas culturas antigas encontramos lendas sobre seres gigantes. Algumas dessas histórias podem ter sido inspiradas nesse relato bíblico. Além disso, existe registro arqueológico de ossadas gigantescas descobertas em diferentes partes do mundo. Claro, muitos desses achados são controversos, mas a questão permanece: será que existe realmente seres gigantes na Terra antes do dilúvio? E mais do que isso, qual teria sido o papel dele na sociedade da época? Independentemente das explicações sobre o gigante, algo é certo: a humanidade começou a se corromper rapidamente. A Bíblia descreve esse período como uma era de extrema violência e maldade. O livro de Gênesis afirma que os pensamentos do coração do homem eram continuamente maus e que a terra estava cheia de corrupção e injustiça, que teria levado a essa degradação. A prosperidade, o poder e a longevidade pode ter criado uma sociedade que se afastou completamente dos princípios divinos. A cultura se tornou dominada pelo pecado e o mundo mergulhou no caos. Esse cenário lembra muito alguma coisa que vemos hoje, não acham? Violência crescendo, corrupção, degradação moral. Será que essa história está se repetindo novamente? Diante desse cenário de destruição e corrupção, Deus decide intervir. E é então que surge uma figura central nessa história: Noé. Ele é descrito como um homem justo, íntegro, que andava com Deus. Enquanto a humanidade se afundava no pecado, Noé recebeu uma missão: construir uma arca gigantesca para salvar sua família e os animais da estimação. O tamanho e a complexidade da arca são impressionantes. Segundo o relato bíblico, a embarcação possuía cerca de 135 metros de comprimento e 22 metros de largura e 13 metros de altura. Noé passou décadas construindo essa arca, enquanto o resto da humanidade ignorava os avisos do dilúvio iminente. E então, o grande dia chegou. As comportas do céu se abriram e as águas cobriram toda a terra. Cidade, animais, civilizações inteiras foram varridas da história. O dilúvio durou 40 dias e 40 noites, e enquanto finalmente cessou,
o mundo nunca mais seria o mesmo. Mas será que existe evidência científica desse dilúvio? Surpreendentemente sim. Muitas culturas ao redor do mundo possuem relatos sobre uma grande inundação. Povos da Mesopotâmia, da Índia, da América do Sul e até da China possuem histórias sobre um evento cataclisma semelhante. Além disso, algumas formações geológicas sugerem que houve mudança drástica na superfície da Terra, que poderia indicar um grande evento de inundação no passado. Ainda hoje, cientistas debatem a possibilidade de um dilúvio global ou de uma série de enchentes catastróficas. O que podemos aprender com essa história? O período antediluviano foi uma era de mistério, avanço e ao mesmo tempo destruição. A humanidade parece ter alcançado um nível de desenvolvimento impressionante, mas acabou se afastando completamente dos princípios divinos. Isso nos leva a refletir: será que estamos caminhando para um novo fim dos tempos? Será que os mesmos erros do passado estão se repetindo? A Bíblia nos adverte sobre os sinais do fim e sobre como a humanidade mais uma vez se distancia de Deus. Esse vídeo não é apenas sobre o passado, mas também sobre o futuro. Se você gostou desse conteúdo e quer mais vídeos sobre temas bíblicos e históricos, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma atualização. Compartilhe esse vídeo com alguém que também se interessa por esse mistério da Bíblia. Nos vemos no próximo vídeo.